Muito boa tarde, meus amigos. Saudações rubro-negras a todos vocês. Eu estou aqui fora do cenário, né? Que todos já estão acostumados a acompanhar notícias do Flamengo. Estou resolvendo aqui algumas coisas, tá certo? Mas eu não posso aqui deixar de trazer informações do Flamengo a todos vocês, tá bom? Mas antes dessas notícias, eu quero pedir encarecidamente, né, que você que está do outro lado da telinha, tá certo? Se inscreva no canal Fla Champion, tá certo? Esse canal que precisa do seu apoio, precisa da sua ajuda, tá certo? É muito fácil, debaixo desse visor a qual você está me vendo, você verá um nome que está escrito em vermelho, escrito inscreva-se, tá certo? Você se inscreve, vai aparecer o sino das notificações, você vai escolher a opção todas, tá certo? E assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para a entrada ao vivo através de lives, tá certo? Eu estou aqui no consultório odontológico, né? Vim aqui com uma amiga, junto também com os familiares, mas eu não posso fugir da minha responsabilidade, do compromisso que eu tenho com vocês, tá bom? Hoje, meus amigos, é dia de jogo, né? Hoje é jogo do Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo. Esse jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, tá certo? Anteriormente eu havia falado, meus amigos, que o jogo seria às 19 horas, mas o jogo realmente será 20 horas, né? 8 horas da noite, tá certo? E o Flamengo está com o time todo preparado, claro e evidente, né, com os desfalques a qual eu havia trazido no último vídeo, né, Gustavo Henrique, Thiago Maia e também Rodrigo Caio, tá certo? Há, meus amigos, uma expectativa muito grande acerca dessa partida, né, dessa partida de hoje. O Flamengo precisa realmente focar nessa partida, buscar jogar com a mesma intensidade que jogou mediante a equipe do Atlético Mineiro, tá certo? E acreditar que hoje será mais uma noite, né, de uma boa atuação mediante a equipe do Botafogo, tá certo? Esse jogo será no Newton Santos e, de acordo com o dono do Botafogo, né, o norte-americano John Testo, né, ele disse que quer atropelar o Flamengo, né, e o Flamengo tem que jogar simplesmente o seu futebol e deixar de lado palavras, né, extra-campo. Claro e evidente, meus amigos, que o Flamengo é muito superior tecnicamente, fisicamente e também se tratando de elenco do que a equipe do Botafogo, não é verdade? Então vamos torcer para um bom jogo, para um excelente jogo, tá certo? O Flamengo precisa se recuperar, o Flamengo precisa apagar a atuação, não a atuação, mas o resultado negativo na final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? E nós só vamos apagar da nossa mente essa perca dessa Supercopa do Brasil com vitórias, né? É verdade que a vitória ela vai apagando o retrospecto negativo da equipe do Flamengo. Mas, meus amigos, vamos falar um pouquinho de notícia. Eu vim colhendo algumas notícias, tá certo? Foi oferecido um goleiro, né? Um goleiro peruano de nome Pedro Galese. Esse Pedro Galese, meus amigos, é goleiro da seleção peruana, tá certo? Foi oferecido ao Flamengo, mas a gente sabe que o Flamengo está realmente focado na contratação do goleiro Santos, do Atlético Paranaense, né? Eu acredito que desde então não vai parar
de surgir oportunidades, né? Goleiros e outros jogadores serão oferecidos ao Flamengo, né? E a gente sempre tem essa situação, né? Quem não quer atuar pela equipe do Flamengo? A gente vê que muitos jogadores, por questão de escolha, eles não vêm para jogar no Flamengo porque não querem sair dos países desenvolvidos, tá certo? Não querem deixar de ter uma mudança de vida com relação à Europa para vir jogar para o Brasil, né? A não ser em casos específicos, né? Mas o Pedro Galese é um bom goleiro, né? É um goleiro da seleção peruana, é um goleiro que foi oferecido ao Flamengo, mas o Flamengo já está focado na contratação do Santos, tá certo? Por 3,5 milhões de euros, né? Cerca aí de 20 milhões de reais, tá certo? Mas a gente deve enfatizar também, meus amigos, que o Flamengo retoma novamente, e aqui já é outra notícia, tá certo? Retoma novamente as negociações com o Lyon da França, tá certo? A meta do Flamengo é pressionar a equipe de Lyon para que venha facilitar a negociação do jogador por conta. Eu vou explicar aqui bem para vocês, tá certo? O contrato do Thiago Mendes com a equipe do Lyon é até abril do ano que vem, né? Abril ou maio. Mas em novembro desse ano o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, tá certo? Sendo assim, o jogador pode vir de maneira gratuita para o Flamengo. E o Flamengo vai usar essa estratégia para com a equipe do Lyon, né? Então assim, a equipe do Lyon vai ter que realmente facilitar, porque se não facilitar, realmente o jogador vai vir gratuitamente para o Flamengo e eles vão acabar ficando sem retorno financeiro, tá certo? Mas eu quero aqui também, meus amigos, rapidamente, eu quero aqui trazer uma informação sobre o Andreas Pereira, né? O que acontece, meus amigos? O Flamengo ele não vai poder voltar atrás. Essa é que é a verdade, né? O Flamengo ele não vai poder voltar atrás porque já foi trocado documentos, já foi feito ali acordos, né? E pela notícia que eu tenho, a equipe inglesa já assinou o contrato, faltando aí a parte do Flamengo para assinar o contrato, tá certo? Então eu acredito que se o Flamengo voltar atrás nessa contratação do Andreas Pereira, será aí um tiro no pé e o Flamengo certamente vai estar com a sua imagem suja mediante ao cenário europeu, né? A minha opinião é essa. Então, meus amigos, a gente tem que ficar de olho nessa questão, tem que ficar de olho nessa situação do Andreas Pereira. O Flamengo realmente, nos seus bastidores, tem uma luta interna, porque querem que o jogador não seja concretizada a sua venda, tá certo? A sua compra, melhor dizendo. E o Flamengo ele não pode voltar atrás nesse acordo, tá certo? Então, na minha opinião, meus amigos, se a palavra ela foi dada, a palavra ela tem que ser cumprida, né? Entendeu? Então vamos ver aí cena dos próximos capítulos, mas a gente tem outra informação para encerrar esse vídeo, tá certo? É sobre a questão dos jogadores que estão encerrando seus contratos nesse ano, né? A gente vê que tem o próprio Rodinei, tem o René também, tem a geração 85 que estará finalizando o seu contrato nesse ano, tá certo? E eu acredito que o jogador que está mais em alta desses que estão aí para encerrar seus contratos é o Rodinei, tá certo? Ele tem jogado bem, ele tem sido bem avaliado pelo técnico Paulo Souza
Enquanto o René, ele é provável que o Flamengo não renove com ele, e a geração 85 foi feito aí a extensão do contrato deles para com esse ano de 2022, mas o Flamengo deu a entender a eles que seria o último ano de contrato deles, né? A gente vê aí com a vinda do goleiro Santos, o Flamengo vai estar liberando o jogador Diego Alves para buscar outra equipe para continuar jogando, tá certo? E a gente vai ficar também com essa expectativa, né, de mais notícias aí. Até então essas foram as notícias, tá certo? Se você puder apoiar o canal Flash Champions, tá certo? Se inscreva, ative o sininho das notificações, não deixe de comentar, tá certo? E deixar o seu like, porque se você não fizer isso, o YouTube vai lhe taxar como se fosse um perfil robô, tá certo? E eu conto com o seu apoio e com a sua ajuda para que esse canal ele venha crescer gradativamente, tá certo? Um abraço a todos, saudações rubro-negras e até a próxima, assim se o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.